Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre os primeiros povos da América. Vamos lá? Os primeiros povos da América se referem àqueles que viviam na América antes da chegada do europeu. Também são chamados de povos pré-colombianos, pois são situados no período anterior ao desembarque de Cristóvão Colombo em 1492. Exemplos de povos pré-colombianos são os incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis, apaches, chauis, navarros, inuites e muitos outros. Observem aí um mapa, né? A gente tem aí um esqueminha da povoação da América, né? Lá, né, nos primórdios, a gente tem a teoria lá do Estreito de Bering, né? Quando os primeiros povos vêm atravessando o Estreito de Bering. O continente americano já era ocupado por diversos povos há cerca de 10 mil anos, como demonstram evidências arqueológicas. A teoria mais aceita entre os cientistas é de que a povoação do continente americano ocorreu pela travessia do Estreito de Bering, como a gente viu lá no esqueminha. Perseguindo os animais, os caçadores acabaram atravessando esse estreito e se estabeleceram ali na América. Entretanto, há provas que apontam a existência de seres humanos nessa parte do globo, mesmo antes das incursões do Estreito de Bering, por rotas alternativas ou pela navegação. Embora tenha sido influenciados pela colonização europeia, há povos que ainda hoje mantêm suas tradições de seus antepassados e as transmite para as novas gerações. A descoberta sobre a presença humana na América. Estima-se que o povoamento da América ocorreu mais ou menos 20 mil anos atrás. Entretanto, como a gente falou, pesquisas em sítios arqueológicos do Brasil afirmam que foi há mais de 50 mil anos. O mais antigo fóssil humano da América é um crânio feminino datado de 11,5 mil anos, descoberto na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, e ele é chamado de Luísa. As características dos primeiros povos da América. Os primeiros povos eram nômades, caçadores, coletores. Segundo os estudos arqueológicos, suas características físicas têm traços semelhantes aos dos povos da África, Austrália e de povos mongóis. Essa teoria é apoiada por pesquisas genéticas que apontam um paralelo entre o DNA dos índios americanos e dos povos citados. Esses povos caçavam, animais como mastodontes, preguiça gigante, tigre-dente de sabre e o tatu gigante. O extrativismo, não era a única maneira de subsistência dos povos. Há 7 mil anos, as nações americanas já dominavam a agricultura e plantavam abóbora, batata, milho, feijão e mandioca. Da mesma forma, domesticaram pequenos animais. Os maias. Eles viviam ali na região que hoje corresponde a Guatemala, Honduras e Belize, El Salvador, e na península de Yucatán, no México. Formavam um conglomerado de cidades-estados que estavam em constantes guerras entre si. Quando os colonizadores chegaram, haviam pelo menos 6 milhões de maias na região e eles foram todos dizimados. Eles eram hábeis escultores e fizeram verdadeiras obras de arte em materiais duros como jade, por exemplo. Avançaram os cálculos matemáticos e possuíam um calendário com 365 dias no ano. A gente tem aí sempre, volta a falar do calendário maia, que previa o fim do mundo aí por volta do ano 2000. Igualmente, eles levantaram grandes pirâmides, muitas das quais podem ser visitadas até hoje. Era um povo politeísta e ofereciam sacrifícios humanos e de animais aos deuses. Assim como a religiosidade medieval estimulava práticas de jejum e autoflagelação, os maias também incluíam o autossacrifício e ofereciam seu próprio sangue aos deuses. É importante perceber que quando a gente fala dos maias, por exemplo, a gente fala de povos diferentes, já num status mais avançado do que os coletores, caçadores e coletores. Eles já possuíam, um esquema social complexo, cidades, uma arquitetura muito avançada, construção de pirâmides. Então, aqui a gente já está falando,
Embora a maioria fossem coletores, né, e caçadores, a gente está falando, né, de sociedades mais complexas agora, como os maias. Observe aí no mapa, né, o delimitado vermelho, que era o que correspondia aí ao Império Maia. A organização da sociedade maia. Os territórios eram divididos em cidades e estados, ou seja, né, eles não eram governados por uma capital central. As primeiras cidades maias foram construídas 250 anos antes de Cristo. Todas elas eram semelhantes, possuíam uma praça central, onde as construções importantes eram erguidas, né, como as pirâmides, por exemplo. As pirâmides funcionavam como lugares para ritual de sacrifício. Toda a população se reunia próxima aos templos, na praça central, para assistir aos rituais religiosos. Abandono das cidades maias, né, ocorreu no ano de 900 depois de Cristo. Teorias afirmam que alguns maias migraram para a península de Yucatán e formaram novas cidades. Também se afirma que as guerras entre essas cidades-estados e os períodos de seca provocaram a escassez de alimentos e a diminuição da população maia, fazendo com que essas cidades-estados fossem abandonadas. Os astecas. Eles viviam na região que hoje corresponde ao México, tinham uma organização rígida, extremamente estratificada, com um imperador que era considerado uma semidivindade e chefe do exército. Era um povo guerreiro que viveu seu apogeu aí entre os séculos XV e XVI. No entanto, eles não se descuidaram da agricultura. Desse modo, eles desenvolveram o cultivo através de plataformas, a fim de aproveitar o máximo espaço, né, de terras agriculturáveis. Essas plataformas eram cultivadas sobre a água. O Império Azteca era formado por quase 500 cidades num delicado equilíbrio de alianças e rivalidades. O navegador Hernán Cortés, né, aproveitou-se dessa situação para conquistá-los, né? Ele foi usando a fragilidade, a rivalidade entre elas para ir minando a força política do império. Os astecas ou mexicas, né, um povo originário da América do Norte, chegaram no Vale do México em 1325 e lá ergueram a cidade de Tenochtitlan. O Império Azteca não era uma unidade política, mas sim formado, né, por povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Alguns povos eram administrados por governantes astecas, outros só pagavam tributos. Outros pagavam tributos, mas tinham relativa autonomia. Outros ainda só pagavam tributos à força, quando eram vítimas de expedições punitivas promovidas pelos astecas, né? Então é quase um espólio. Então havia diferentes graus de subordinação e participação. E por fim, os incas, né, que habitavam ali o que hoje é o Equador, o sul da Colômbia, o Peru e a Bolívia. Ao menos 700 idiomas eram falados no Império Inca e, né, como os demais, também foi conquistado e destruído pelos espanhóis. Eles não dominavam, embora eles não dominassem a escrita, né, esse povo criou um sistema de contagem, né, o quipu, né, e o aplicavam para a cobrança de impostos, além de terem desenvolvido um método de cálculo que utilizava um instrumento semelhante ao ábaco. Eles consideravam-se filhos do sol, eram politeístas e tinham seu chefe inca adorado como um deus. As famílias deveriam entregar, né, ao menos uma filha para servir, né, ao chefe inca ali por um determinado tempo. A sociedade inca era hierarquizada por várias classes sociais. O Inca, né, o filho do Deus Sol, né, misto de Deus e Imperador, reunia centenas de tribos, né, sob a sua autoridade e ele era o guardião dos bens do Estado, especificamente da terra, e a submetia a sociedade ao rigor, né, das suas decisões. A economia era baseada na agricultura, desenvolvida ali especialmente na região montanhosa dos Andes, e criavam a lhama, né, que servia para o transporte, né, a alpaca e a vicunha, né, que também são animais, né, que obtinham ali dali a sua lã e a sua carne. Então, como vocês observaram, né, os primeiros povos são divididos ali entre povos coletores, né, caçadores e sociedades complexas. No Brasil, esses povos indígenas estão ali na característica, né, dos povos coletores e caçadores, né?
O Brasil era habitado por cerca de 4 milhões de índios, né, quando Pedro Álvares Cabral aportou. A maioria era constituída, né, por esse regime aí mais de coletor-caçador, né. Hoje, né, a gente tem uma redução para aproximadamente 240 povos indígenas apenas, né? A maioria deles foi dizimada durante a colonização e os seus remanescentes, né, brasileiros ainda vivem em constante disputa, né, por territórios, são alvos, né, geralmente de doenças, né, extrema pobreza. No Brasil, a maioria desse extermínio, né, foi, né, ocasionado pela busca de novas terras no interior e a contaminação por doenças de brancos. Então vamos lá exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Os primeiros povos da América referem-se àqueles que viviam na América antes da chegada do europeu e também são chamados de, letra A, latino-americanos, com sua organização caracterizada pela formação de cidades-estados, o poder político era teocrático e hereditário. Letra B, indígenas, ajudavam na ocupação europeia do continente e no despovoamento de povos históricos, né, do seu habitat. Letra C, pré-cabralinos, grupos isolados, viviam da caça, pesca, coleta e da agricultura no período neolítico. Letra D, pré-colombianos é a denominação utilizada para os povos que já viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, né, expressão com grande peso etnocêntrico. Ou letra E, nenhuma das alternativas acima. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. E a resposta correta é a letra D, né? Eles eram também denominados de povos pré-colombianos, né? E essa denominação realmente, né, é utilizada para os povos que viviam antes da descoberta da América e carrega aí uma grande carga etnocêntrica, né? Já que a América já era formada, inclusive, né, por milhares de povos, né, e até grandes impérios. Vamos lá, mais uma questão. Quais os fatores não explicam a decadência dos maias? Letra A, superpopulação. Letra B, desastres naturais. Letra C, doenças. Letra D, esgotamento do solo. Ou letra E, revoltas populares? Pensando aí um pouquinho na resposta, que é a letra E, né? As revoltas populares foram justamente um dos fatores, né, que tem sido, né, colocado como um motivo de decadência do Império Maia. Embora não haja uma concordância, né, entre os historiadores, né, entre os arqueólogos, né, do que levou, né, ao fim do Império Maia, né, o que levou ao abandono dessas cidades-estados. É um tema ainda um pouco confuso para a historiografia. Mas o que se sabe, né, é que havia muitas revoltas populares e havia muita disputa entre essas cidades. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!